Graça e paz, amados de Cristo, irmão Osiel no canal Evangelho Sem Máscaras, mais uma vez para nós conversarmos aí sobre a palavra de Deus e desmascarar o sistema religioso. Hoje o assunto é muito importante, é uma resposta a um querido irmão que nos indagou acerca do que é o sistema religioso na minha visão. E eu quero partilhar isso com vocês hoje. Mas antes, eu já peço você que é inscrito no canal, não esqueça, já dá o joinha, confirma aí se está apertado o sininho das notificações. E você que não é inscrito, assista o vídeo, se entender que o que estamos falando é verdade, está dentro do que Cristo tem para a nossa vida, se inscreva, nos apoie. Estamos chegando aí aos 30 mil inscritos e o seu apoio é muito importante. Vamos para o assunto. Irmãos, é muito conhecido que Cristo não veio fundar uma nova religião. Até mesmo quem está dentro do sistema religioso, ele gosta de dizer que ele não é uma religião, ele é a obra de Deus, ele é a igreja remanescente, e cada um intitula de uma forma que melhor lhe convém. Mas a verdade é que Cristo trouxe para nós uma forma de vida, uma essência de vida. Irmãos, o Evangelho de Cristo é algo extraordinário, transformador, que muda as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Mas o homem, ele se apoderou disso. Esta é a formação ou o início da formação do que nós chamamos de sistema religioso. A tradução da Bíblia para a Vulgata Latina foi inserida a palavra religião, onde estava no original culto a Deus, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Ali a palavra do grego original estava relacionado ao verdadeiro culto a Deus. Mas o que foi traduzido por religião, porque se entendia já naquele momento, já no quinto século, que a igreja como instituição ela era a responsável de religar o homem a Deus. Por isso, religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. A igreja, ela se tornou a intercessora entre Deus e o homem. Acontece que esse papel não é da igreja. Esse papel é de Cristo. É Cristo que religa o homem a Deus. Sempre foi assim. Ele é o intercessor entre Deus e o homem. Foi ele que morreu por nós ali no Calvário. Não foi homem, não foi nenhuma instituição. Quando Cristo traz essa forma de vida, a igreja do Senhor, que ele fala lá em Mateus capítulo 16, seria a reunião de pessoas, né, porque a palavra igreja ela vem ali do eclésia, que é assembleia ou uma reunião de pessoas. Ela tem no seu sentido original essa reunião de pessoas com o mesmo propósito. Então, reunir é saudável. Mas quando a instituição chamada igreja ela se posicionou e disse: nós agora somos detentoras do poder de religar o homem a Deus, pronto, ali estava formado o sistema religioso. E eu vou falar para vocês, na nossa visão, algumas características do que nós definimos o sistema religioso. A igreja de Cristo, ela não tem essas características. Porque Cristo, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas o sistema religioso, ele que tinha, ou pelo menos entendia que tinha o papel de tomar o homem e religar ele a Deus, ele tomou posse das almas. As pessoas que entram no sistema religioso passam a ser dominadas por aqueles que dominam aquele sistema. E eu vou falar aqui algumas características do sistema religioso, da forma que ele é e como que eles agem e que identifica as chamadas igrejas, seitas religiosas, como fazendo parte desse sistema religioso. A primeira delas é a hipocrisia
religiosa. Ah, meus irmãos, não precisa, eu coloquei isso aqui em primeiro lugar, porque o grande combate de Jesus no seu ministério terreno foi justamente a hipocrisia religiosa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, a ponto de Jesus dizer para eles: vocês não vão entrar no reino e estão impedindo outros de entrarem. E a verdade, meus irmãos, que a hipocrisia, ela toma conta do sistema religioso. Muitos líderes e seguidores também, porque aprendem com seus líderes, pregam moralidade, mas falham em praticá-la, criando uma discrepância entre o que dizem e o que fazem. Esta é a maior característica de hipocrisia e é a grande característica do sistema religioso. Por quê? Meus irmãos, todos nós falhamos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso, porque nós pecamos, nós erramos, nós somos sujeitos ao erro. E João diz lá na sua carta que aquele que peca, ele confessa Jesus, ele clama a Jesus, ele busca a intercessão de Jesus, que é o advogado fiel, e ele intercede por nós e ele perdoa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todos nós pecamos. Mas o homem dentro do sistema religioso, ele se considera mais santo do que os outros. E isso não apenas os que estão fora do sistema. Eles se consideram mais santos até do que outros que estão dentro do sistema. Eu me lembro a instituição a qual eu fiz parte, né, a ICM, a Igreja Cristã Maranata, é uma seita religiosa que eu fiz parte há muitos anos. Eles se acham os únicos que são detentores da revelação de Deus. Eles são os especiais. Eles estão em posse da última bolachinha do pacote. Eles são os especiais. Isso é a hipocrisia religiosa. No meio deles está acontecendo adultério, desvio de verba, pessoas sendo presas, prostituição, toda sorte de imundície, joga tudo para debaixo do tapete, mas nós somos os santos, nós somos a obra perfeita. Esta é a hipocrisia religiosa que nós estamos falando. E o sistema religioso, ele é mestre na hipocrisia. Por quê? Para atrair adeptos, eles têm que vestir uma máscara de santidade para esconder a hipocrisia deles. É algo terrível, maligno. Poderíamos falar muito mais, mas nós temos que ser breve para o vídeo não espichar muito, tá certo? Então, a hipocrisia. Vamos para o segundo. Controle social. Ah, meus irmãos, Jesus querido. As pessoas não conseguem entender que as organizações religiosas, e nós colocamos sempre aqui algumas, porque toda regra tem exceção. Tá? Então, algumas não são assim. Eu coloquei algumas para não deixar as exceções, cada um vai julgar. As instituições religiosas, elas querem controlar o comportamento das pessoas. Queridos, por exemplo, usos e costumes nunca foi sobre santidade. Sabia disso? Usos e costumes é uma forma de domínio. Isso é muito claro. Quando você consegue controlar um homem, um pai de família, que o jeito que ele usa a barba é assim, acabou. Você leva aonde ele quiser. Quando você controla uma irmã, que ela tem que usar a roupa assim, a saia desta forma, acabou. Você coloca um cabresto na pessoa, na pequena coisa, e você leva para onde quiser em tudo. A Bíblia não prega usos e costumes, a Bíblia prega decência. A decência, a moralidade. E o que nós vemos, isso é muito claro dentro do meio evangélico principalmente, que os usos e costumes nunca foram sinônimo de moralidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Muitas das pessoas que andam até decente se tornam soberbas de olhar para os que não usam daquela forma. Eu me lembro da expressão que era usada lá na ICM, roupa de serva, roupa de servo. A vaidade de achar que vestir uma saia te faz mais santo do que o outro. Nunca foi sobre decência, sempre foi sobre controle social. Eles controlam que você não pode casar com fulano, com B, com A, não pode namorar A, não pode frequentar tal lugar. As pessoas não vivem em Cristo por amor.
meus irmãos, a nossa vida em Cristo, o verdadeiro evangelho, nós vivemos nele por amor. Eu evito o pecado, eu luto contra o pecado, eu luto contra a imoralidade, eu luto para não ser, para ser diferente, no sentido de não ser melhor, mas no sentido de não pecar contra Cristo, porque eu amo a Cristo, eu quero manter meu relacionamento com Ele. Mas o sistema religioso, ele impõe regras para controle social. É terrível isso. Nós vamos falar agora, irmãos, da busca pelo poder e pela riqueza. Eu nem precisava falar isso, né? Meu Deus, as instituições religiosas, elas priorizam o acúmulo de poder e de riqueza. Distanciam-se dos princípios de humildade, de serviço ao próximo, para granjear para si poder e dinheiro. Eu sempre digo, meus irmãos, nos meus vídeos, que o sistema religioso não ama almas. O sistema religioso não está preocupado em colocar alguém no céu. Nunca foi sobre isso. O que ele ama é o que aquela pessoa dá ali. Eu digo com muita clareza que o sistema religioso, ele ama coisas e usa pessoas. Eu fiz um vídeo um dia falando e usando como exemplo a instituição que eu fiz parte, que eu muitas das vezes vi um pastor, por exemplo, maltratando um instrumentista da igreja, mas nunca vi um pastor maltratando o instrumento. Eu nunca vi um pastor pegando um violão da igreja e julgando ele. Falei, não, mas já vi pastor denigrindo, massacrando um instrumentista porque às vezes fez uma coisa tão pequena. Porque não se ama pessoas, se ama objetos, se ama o poder, se ama o dinheiro. Eu tenho um vídeo no meu canal, vou deixar o link no final aí, falando desse glamour religioso, né? As pessoas querem subtrair do sistema religioso uma vida de luxúria e de poder. Muitas das vezes não está nem relacionado a dinheiro, porque às vezes a pessoa ela é bem de situação, está relacionado a poder. O presidente da instituição que eu fiz parte, pouco tempo, eles fizeram uma campanha e uma propaganda na revista Veja dizendo que eles são uma igreja diferente porque eles não pedem dízimo, eles não vivem do dinheiro das ovelhas. Mas na mesma época ele fez um vídeo em um seminário dizendo que eles possuem mais de 2 bilhões de patrimônio. Isso mesmo. Irmãos, é sobre poder e dinheiro. Lá no fundo é sobre poder e dinheiro, domínio, né? Eu me lembro que eles falavam que não podia envolver com política e de repente tinha um vídeo deles abraçado com um candidato político pedindo voto para eles. É uma hipocrisia religiosa, porque lá no fundo o poder e o dinheiro é que governa. Não se pede dinheiro nos cultos públicos, mas ninguém pode ter nenhuma função sem ser dizimista. Não se preocupa, irmãos, com vidas humanas. A grande verdade é que o sistema religioso usa aquela seguinte expressão. Precisa de uma coisa para a igreja, por exemplo, um ar-condicionado? Ah, vamos fazer uma campanha e vamos comprar um ar-condicionado. Beleza. Aí quando tem um irmão doente na igreja, precisando de remédio, precisando de assistência médica, precisando de um cuidador, aí a igreja reúne, vamos orar pelo irmão. Nunca foi sobre almas, sobre o amor ao próximo, foi sobre poder e dinheiro. E isso começa dos líderes e contamina os fiéis. Não há, o sistema religioso só ama poder e dinheiro. Essa é a grande verdade. Não há amor pelas almas. Meus irmãos, vamos para mais uma característica. Intolerância religiosa. Meu Deus do céu. Principalmente o cristianismo, e isso é uma característica podemos dizer, de todas as religiões. Nós vemos aí o islamismo fez da mesma forma, mas o cristianismo, irmãos, para quem não sabe, o cristianismo, na história do cristianismo, vai mostrar a intolerância religiosa de uma forma maligna, de tal ponto que inúmeros e inúmeras pessoas foram mortas, né? Não podemos nem falar o nome aqui, porque senão o vídeo do YouTube ele é restringido. Foram cometidas atrocidades.
As conversões, meus irmãos, dentro do sistema religioso cristão era do jeito que o islamismo faz hoje, à força. E hoje nós vivemos uma chamada democracia religiosa cristã, mas a intolerância religiosa continua do mesmo jeito. Quando uma instituição ela não aceita que outra instituição cristã tenha salvo dentro dela, por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, ela proíbe os seus membros sequer pode entrar dentro da Igreja Católica Romana. Não pode entrar, porque ali o demônio, a intolerância religiosa, eles não podem combater porque o país é laico e a lei garante o direito de religião, né, de culto, é protegido o direito de culto, mas internamente, poucos dias o líder da ICM falou mal da igreja presbiteriana, e ele sempre fez isso, mas o sistema religioso, ele combate as outras igrejas evangélicas, é evangélico brigando com o evangélico, porque o sistema religioso, ele tem essa característica doentia, né? Doentia, a intolerância religiosa, é terrível, eles são inflexíveis. E se for uma religião de outro credo ainda, né, aí pronto, é muito comum, nós já vimos isso, pastor chutando uma santa lá num culto, da igreja, que é um santo da Igreja Católica, até outros quebrando os objetos da Umbanda, há uma intolerância religiosa. Não se prega o cristianismo com amor, como Paulo fez, chegou ali dentro do Areópago, estava lá todos os deuses, Paulo nem se preocupou com aquilo, mostrou o altar ao Deus desconhecido, apresentou Jesus, mas hoje a intolerância religiosa ela é muito grande. Outra característica, irmãos, que nós temos do sistema religioso é a manipulação da fé. Em alguns casos, a fé é usada como ferramenta para explorar emocionalmente os fiéis, garantindo sua obediência e lealdade incondicional. Deixa eu contar para vocês aqui. Sabe como que é feito isso? De muitas formas. Nós falamos da teologia do medo, nós vamos até falar aqui também, mas uma das formas, por exemplo, como que a ICM faz? Vou dar um exemplo porque eu estive lá dentro e eu sei. Eles usam a palavra revelação. A palavra revelação ela é usada para que ninguém questione nada que se fala à liderança. O líder quer fazer um evento, por exemplo. Aí eles falam assim, Deus revelou para fazer esse evento. Pronto. Qualquer pessoa que questionar aquilo ali vai ouvir a seguinte palavra, você está levantando contra a revelação do Senhor. Meus irmãos, a manipulação da mente é algo terrível, maligno, e é desta forma que é feito. Usa-se o sistema, formas para manipular a fé. E para isso pode mentir, pode enganar. Por exemplo, a ICM, ela copia de um livro uma mensagem ou uma doutrina e ela transmite aquilo para os seus fiéis e fala assim, foi uma revelação de Deus. Nós temos vídeo provando isso no canal. Mas as instituições, em regra, fazem isso. É muito comum você ver, às vezes, um pastor num púlpito contando um testemunho, uma mentira deslavada. Todo mundo sabe que é mentira. Às vezes ele copia uma coisa de um livro e fala o que aconteceu com ele, e a igreja fica lá dando glória a Deus, porque isso é manipulação da fé. As campanhas que são feitas, que se você fizer essa campanha, você vai ser... A pessoa é levada, é iludida a crer nas mentiras, nos enganos. É terrível. Mas a manipulação da fé é uma das características do sistema religioso. Vamos para mais uma característica. Meus irmãos, outra característica é o dogmatismo. A insistência cega em doutrinas e tradições que pode sufocar, né? Essa insistência pode sufocar o desenvolvimento espiritual da pessoa. Presta atenção, o Evangelho de Cristo, irmãos, ele é simples, ele é puro. Eu sempre digo, Paulo falou que se nós crêssemos em Cristo somente para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas eu sempre digo, irmãos, que o Evangelho é algo tão extraordinário que aquele que vive o Evangelho ele vai se
Ele vai viver em paz, ele vai viver em harmonia, ele não vai ter inimigo, porque até os inimigos ele vai orar por ele vai viver em comunhão. O Evangelho é libertador, o Evangelho é transformador. O Evangelho de Cristo não é um conjunto de regras, de doutrinas, de tradições que vai sufocando a pessoa, né? O que o sistema religioso faz? Um excesso de tanta coisa, de cultos, de reuniões, de campanhas, é reunião disso, é reunião de grupo de louvor, é reunião de instrumentista, é reunião de jovem, é reunião de casais, é encontro com Deus, é encontro com Cristo, é reunião daquilo, e a pessoa fica sufocada dentro daquilo, e doutrinas, mesmo que não são bíblicas, as insistências, uma quer seguir o Velho Testamento, quer ser diferente, e a forma de ser diferente é seguir a lei, e justificam isso, e convencem os seus fiéis que tem que guardar a lei para ser salvo, mesmo Paulo falando que não. O outro tem doutrinas e fala assim, não são bíblicas, mas Deus revelou para nós. O outro, o profeta, Deus visitou o profeta. É uma loucura esse dogmatismo religioso, essa insistência cega em doutrinas que não traz bem nenhum. O que Jesus ensinou, que é o amor ao próximo, que é a caridade, que é a benevolência, que é a paz, isso não é pregado. Vocês perceberam isso? Você quase não viu uma mensagem, por exemplo, falando sobre o fruto do Espírito, que é aquele que produz paz. Você quer ver um homem cheio do Espírito Santo? Olha para a vida dele, ele é um homem da paz, ele é manso, ele é humilde, ele é bondoso, ele é benigno. É porque o Espírito Santo mora nele. Mas isso não é pregado. Por quê? Porque a pessoa tem que pregar aquilo que é a sua religião, porque ela tem que ser diferente. E muitas das vezes é usado partes da Bíblia para esse dogmatismo, para dominar as pessoas. Esse excesso de ordens, de leis, de regras, de normas. Eu fiz um vídeo recentemente falando da Igreja Deus e Amor, né, do RI. Meu Deus, uma loucura. Mas toda igreja tem esse dogmatismo terrível. Falam que sola escritura, né? O sistema religioso evangélico, por exemplo, não, nós somos seguidores de Lutero, é sola escritura, é somente a Bíblia, mas tem um conjunto de coisas extra-bíblicas. Terrível. Esse dogmatismo é uma das características doentias do sistema religioso. Essa outra característica aqui, irmãos, é algo tremendo, né? Exclusivismo. Meu Deus. As seitas religiosas, principalmente, né, cristãs, elas são terríveis. Elas afirmam ser a única verdade. É algo assim, meus irmãos, terrível, porque o sistema religioso ele precisa prender as pessoas ali dentro. E uma das formas disso é eles se apresentarem como sendo a única verdade. Eu vi um debate há tempo atrás de um pastor da igreja adventista do sétimo dia e um pastor da igreja batista, e o pastor da adventista afirmando, face a face com o pastor da igreja batista, que eles são os únicos, a única igreja fiel, eles são o remanescente de Deus. A ICM, por exemplo, a igreja que eu fiz parte, né, a instituição, eles falam que só vai para o céu ser arrebatado quem tem revelação. E só eles têm a revelação, que eles são a obra do Espírito Santo. Esse exclusivismo, isso é uma soberba religiosa, isso é algo abominável aos olhos de Deus. Isso é nojento, isso é podre. Isso, meus irmãos, é algo que Cristo não aceita mesmo. Por isso que quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus está do lado de fora batendo na porta querendo entrar, porque lá dentro estava um grupo de pessoas dizendo, nós vemos, nós temos ouro, nós temos revelação, nós somos. E o Senhor estava do lado de fora daquilo. É algo terrível e é característica do sistema religioso. Meus irmãos, nós temos que estar muito atento, porque congregar é saudável, mas tem pessoas às vezes que entram no meu canal ou entra no comentário, ou até passa a mensagem para mim e pergunta, mas qual igreja eu vou congregar? Meu irmão, minha irmã, você tem que procurar um lugar saudável que não tem essas características. Por isso que eu estou dizendo que há exceções, mas você tem que achar. Agora, quando tem essas características, você tem que sair, você não pode ficar. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala assim, 3 igrejas que você não pode entrar de forma nenhuma. E eu falo nela, aquelas que usam
os supostos dons para dominar as pessoas, né? Eu citei ali até a Igreja Cristã Maranata, a ICM, que usa a palavra revelação, né? Dom espiritual para dominar as pessoas. Eu falei da doutrina da prosperidade, que é uma doutrina maligna, demoníaca, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E falei das igrejas que usam a lei, o Velho Testamento, e citei a Adventista do Sétimo Dia. Tem irmãos que entram ofendidos, mas, meus irmãos, essa é a verdade. Nós não podemos ter medo de falar a verdade. Vamos para mais uma característica do sistema religioso. Esse que vamos falar, irmãos, é muito forte. Abuso de autoridade. Meu Deus do céu, como que eu vi isso acontecendo? Os líderes religiosos, eles usam a posição que eles têm para explorar os vulneráveis emocionalmente, financeiramente, e vou falar até sexualmente. Tem acontecido, quantos casos vinha acontecendo, né, de pé, não pode falar o nome, abusos, e quantos aconteceram dentro das instituições chamadas cristãs. Abuso de autoridade. É muito comum usar aquela expressão, não toque nos ungidos de Deus. Aquele bando de salafrário, de mercenários, de hipócritas. São os ungidos de Deus, não toque neles. Vão tratar com Deus e fazem o que quer. Abusam emocionalmente, humilham, massacram. Quantas vezes eu vi isso acontecendo dentro da ICM, né? Começa do presidente fazendo isso, inclusive em cadeia nacional. Não aceita ninguém pensar diferente. Qualquer pessoa que pensa diferente é massacrado por eles. Eles não aceitam nenhum contraditório. Então, é algo terrível. E é uma característica que está abundante dentro do sistema religioso. Vamos para mais uma aqui, irmãos. Culpa e medo. Meus irmãos, a teologia do medo, da culpa, eu sempre digo que é um tripé. Tá? O sistema religioso ele se fundamenta em cima de um tripé. Medo, culpa e ganância. As pessoas não estão indo nas igrejas, buscar a Deus. Primeiro que não se busca a Deus dentro de quatro paredes. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo não é um objeto que você se busca dentro de quatro paredes, dentro de uma instituição. Cristo, ele mora dentro de nós. Por isso que quando Jesus estava ensinando a oração e falava, entra no teu quarto e ora, você não precisa, falando que Cristo é uma relação de intimidade com o homem. Então, essa expressão, vou na igreja buscar a Deus, isso é invenção religiosa, maligna, para prender a pessoa lá dentro de quatro paredes. Acontece, meus irmãos, que a culpa e o medo é usado de forma terrível, tanto de forma de ameaças, como de forma assim, bem velada. A ganância é o interesse que eu tenho. Eu vou na igreja buscar uma bênção. Vou lá buscar a bênção. E as pessoas dão dinheiro. O dízimo, a maioria dos dizimistas, eu tenho vídeo no canal falando sobre dízimos, que dízimo não é doutrina para a igreja. A maioria das pessoas que entregam dízimo, entregam esperando receber mais de Deus. Isso não é fidelidade, isso não é doação, isso é investimento. E onde tem na Bíblia que eu devo fazer investimento em Deus, no sentido de receber em troca, negociar com Deus? Isso é mesquinharia religiosa. Mas é usado, a ganância das pessoas é usada para isso. Se você der 10, você vai receber 100. Então a ganância, às vezes nem tanto de dinheiro, às vezes de posição eclesiásticas. Eu me lembro na ICM, desde que a pessoa começa a frequentar, começa a trabalhar na mente dele que ele tem que crescer em funções. E a pessoa começa a ter aquele desejo de crescer em funções, porque se ele não for levantado para alguma coisa, tem alguma coisa errada com ele. Então, a ganância, a culpa e o medo. Meus irmãos, saia de uma instituição como a ICM. Sabe qual é a palavra que eu ouvi do presidente lá? Você está saindo, você não vai levar nem o Espírito Santo e nem Jesus, e lançou uma maldição sobre a minha família, sobre até minha quarta geração, sobre os filhos dos meus filhos. É isso aí, porque deixou a instituição. É isso aí. É o medo. Quantas vezes esses pastores pregam, eu tenho um vídeo no canal falando isso, pregam
que fulano deixou esta obra e morreu comido de bicho, aconteceu um acidente com ele, é um terror. E a culpa, você nunca é bom o suficiente. Você dá tudo que tem e o pastor vira para você, serve inútil, e você se sente um merda dentro da igreja, porque a culpa que te corrói, que você nunca é suficiente, porque você está sempre olhando para si. O sistema religioso não ensina que você tem que olhar para Cristo, que tudo que você é e tudo que você vai alcançar é Cristo, não é você. O sistema religioso, a graça do sistema religioso está dentro de você. É você que alcança a graça por seus méritos. E você nunca é bom. Se você não foi curado, você não tem fé. Faz uma campanha. Tem um dom espiritual com a pessoa sendo curada. Não, você não teve fé para receber a bênção. É uma hipocrisia terrível. Usa a culpa e o medo. É uma das características malignas do sistema religioso. Meus irmãos, nós vamos para a última aqui, para o vídeo não estender. É a comercialização da fé. A fé foi transformada em um negócio lucrativo. Meu Deus do céu! Lá no passado, havia a venda de indulgências, como quando Lutero propôs a reforma, havia a venda de indulgências, e aquilo ali foi muito combatido. O sistema religioso hoje está vendendo indulgência do mesmo jeito. Vende a toalhinha ungida, vende a campanha toda, pode perceber, toda igreja que faz campanha, por trás da campanha tem um pedido de oferta, tem um maldito envelope. Né? O sistema religioso comercializa a fé. Quando não é trocado por dinheiro, é trocado por serviço. A ICM, por exemplo, ela leva a pessoa a trabalhar na que chamam de obra, larga a família, larga tudo. Você não tem tempo, você não tem feriado, você não tem nada. É muito comum no dia de feriado, marca um evento terrível para fazer, porque é o domínio das pessoas, é a escravidão, não paga faxineiro, não paga zelador, não paga pastor, é tudo voluntário. Eu trabalhei 17 anos como pastor lá, voluntário, mais 3 como diácono, mais 1 como obreiro, sempre voluntário. Ninguém recebe, né, dentro da camada, a não ser a cúpula, que foi provada aí em alguns vídeos que tem aí no canal do YouTube, que a cúpula recebe salários altíssimos, tirando disso. Mas, no geral, as igrejas estão vivendo da exploração da fé. É a comercialização da fé. Ou troca por dinheiro, ou troca por serviço. E as pessoas dão tudo que tem e o que não tem. Dentro das instituições, da sua vida, dá seu sangue, dá seu dinheiro, da casa, dá tudo. Recentemente, o Bispo Macedo, mas a esposa dele, fez um vídeo, um mercenário da fé, pedindo às pessoas que doassem a sua fortuna em vida para a igreja, para não deixar para a família. Meus irmãos, é um crime que estão fazendo. Mas a comercialização da fé. O sistema religioso não lê Bíblia. Onde Jesus chegou ali e desceu chicote dentro do templo, porque estavam comercializando, estavam trocando a bênção de Deus por alguma coisa. Mas o sistema religioso não importa com isso, porque ele não tem nada de igreja cristã. O sistema religioso não ama almas. O sistema religioso não preocupa com almas. O sistema religioso não preocupa com o que Cristo ensinou. Ele se adequa dentro daquilo que é o melhor para os seus interesses. Está aí, irmãos, 10 características do sistema religioso. Para o meu irmão, o pastor, que me fez a pergunta, está aí a resposta. Para os demais, talvez, que sempre tenham me ouvido falar do sistema religioso, está aí a razão por que eu estou combatendo o sistema religioso. Meus irmãos, ser igreja de Cristo não é ser esse tipo de coisa. E para ser cristão, você não precisa de sistema religioso. Se você gosta de congregar e é saudável, é importante, né? Porque nós somos seres sociáveis. A igreja, desde toda a história da igreja, os irmãos se encontravam para reunir. Procure um grupo saudável, um grupo que use o bom senso. Se não tem, cria um pequeno grupo com a mesma mentalidade, para que não haja essa malignidade dentro das instituições. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia. O sistema religioso está condenado. É a igreja de Laodiceia, onde, interessante que dentro da igreja de Laodiceia, o Senhor tinha os seus, entenderam? Porque gente de Deus tem em todo lugar. Acontece que muitas pessoas estão perdendo o reino dos céus por causa das suas instituições. Por quê? Porque essa malignidade que é trabalhada na mente
vai contaminando os corações. Quantas pessoas entraram dentro do sistema religioso, eram pessoas boas, eram pessoas humildes e se tornaram arrogantes, soberbas, porque agora se acham detentoras de uma verdade absoluta. E a verdade, nesse caso, não é Cristo, irmãos, porque Cristo é a verdade absoluta. Nesse caso, a verdade absoluta é a sua religião, é a sua instituição, que é dona da verdade. Terrível. Que Deus tenha misericórdia. Espero, meu irmão, minha irmã, que eu possa ter contribuído com você para compreender um pouco do sistema religioso e abrir os olhos e buscar a Deus um lugar melhor para servir a Deus, saudável, para que você não seja contaminado por essa malignidade que é aí o sistema. Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito, tenho certeza que durante esse vídeo você já se inscreveu. Se não, aperte agora aí, se inscreva, aperte o sininho das notificações. É importante demais isso. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você conhece, que está presa, que está cega dentro do sistema religioso. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus te liberte. A Bíblia diz que a verdade liberta o homem, que a verdade então possa te libertar de uma maneira poderosa, extraordinária. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.